Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Malinowski. E meu nome é Vinícius Carra. Hoje a gente vai falar sobre coronavírus e o impacto dele na economia e sobre trabalho remoto. Bora lá? Bom pessoal, no horário que a gente está gravando esse vídeo, hoje no dia 12 de março, a gente tem o total aqui no Brasil de casos confirmados de 52. No mundo está com 127.863 casos de coronavírus. A gente está pegando essa informação de um site que chama jasondata.maps.arcgis.com. A gente vai deixar o link na descrição para vocês acompanharem. Eu acho que é o site mais confiável até agora, eu não sei muito bem, mas a gente está pegando daqui, então você pode olhar lá também, tá? Então, o que isso está trazendo para o Brasil, está trazendo para o mundo? Hoje a bolsa despencou mais uma vez, né? A gente chegou até acho que 70 mil pontos, 69 mil pontos mais ou menos ali. Então a gente teve uma queda de 18%. A economia está despencando, a gente teve 2 circuit breakers. Então tá todo mundo entrando em colapso. E agora o que vai acontecer? Como é que a mão de obra vai parar de trabalhar, né? A China já aconteceu um problema, a Itália está entrando em colapso. Qual o impacto disso para a economia? Com certeza vai ser gigantesco, né? Eu não tenho bola de cristal, acho que quem está prevendo o futuro tá enganando, tá chutando, porque não tem como, mas eu acredito que realmente a gente vai ter um impacto normal. E existem algumas alternativas que a gente pode fazer para que tenha menos impacto na economia do que teria. Se a sua empresa te possibilita o trabalho remoto, boa. Se não possibilita, provavelmente ela vai começar a pensar e é um bom momento para a gente entender os benefícios do trabalho remoto, né? Aqui na ISA a gente tem essa cultura, a gente tem um misto, né? Você pode vir para o escritório quando você quiser ou se você quiser trabalhar remoto, você continua trabalhando remoto. O Carra eu acho que o Dev que mais trabalhou remoto. Exatamente, eu trabalhei cerca de 2 anos completamente remoto e eu gostaria de compartilhar aqui alguns pontos sobre o trabalho remoto, principalmente agora com o surto de coronavírus que está tendo, porque a gente fala do ponto da empresa que, caso, por exemplo, uma empresa não tenha possibilidade de um trabalho remoto, ela tem que talvez parar a produção, como está acontecendo com muitas empresas da China, ou seja, perdas enormes, também para a própria saúde dos colaboradores no geral, que uma pessoa está doente, uma suspeita de gripe, etc. Nesse período é complicado, pode acabar passando para outras pessoas, a gente acaba falando num contexto um pouco maior, que acaba impactando a empresa como um todo mesmo. Cara, eu acho que é o momento da gente refletir, ponto. Então o objetivo do vídeo agora que a gente falou um pouco sobre o coronavírus, o objetivo não é a gente não é especialista nisso, a gente não é médico, a gente não tem nada a ver com saúde, mas a gente vai falar sobre gestão e sobre o trabalho remoto. Exatamente. Que eu acredito que vocês estão começando a passar por esse momento aí, os gestores com certeza estão começando a pensar nessa possibilidade, né? Então eu vou dar minha opinião sobre gestão e sobre trabalho, né? Sobre como eu trabalhei remoto, e o Carro vai dar a opinião dele também, os riscos que a gente tem, os perigos que existem no trabalho remoto. Isso. O que a gente precisa fazer. Bom, vamos começar pelos benefícios da gestão, aí depois a gente começa pelo lado do dev. Pode ser. Acho que pelo lado da gestão, o primeiro benefício você não tem barreira de contratação. Você está em São Paulo, você tem que contratar, sei lá, 20 dev. Você vai ter que concorrer com um monte de outra empresa de São Paulo para contratar dev. Você está no interior, vai ter falta de mão de obra, com certeza vai ter escassez de mão de obra em determinada linguagem. Você vai por falta de formação, enfim. Se você tem uma equipe remota, você pode contratar de qualquer lugar no mundo, né? Então você pode contratar um cara do Nordeste, pode contratar um cara de Santa Catarina, uma pessoa do Paraná, uma pessoa de São Paulo. Então, não existem barreiras para contratação. Então você exponencializa muito a contratação, fica muito mais fácil de contratar. Acho que esse é o primeiro benefício pro gestor. Manda um de dev, que depois a gente volta para vamos fazer essa brincadeira. Cara, eu acho que um dos maiores benefícios para o desenvolvedor mesmo é a melhora da qualidade de vida. Quando você está trabalhando de casa, você tem o seu conforto, ou seja, você não tem locomoção até o trabalho, você economiza tempo que você gastaria com coisas menos importantes para a sua vida, você consegue dedicar um pouco mais para a qualidade da sua alimentação, praticar alguma atividade física, coisa que fica muito mais complicada, por exemplo, numa cidade grande como São Paulo, você tem a locomoção até o trabalho, você acaba perdendo aí facilmente 2 horas e praticamente já acabou o dia, depois que você voltou do trabalho já não tem mais tempo para fazer nada. Acho que é um dos pontos muito importantes, a qualidade de vida que você vai conseguir melhorar com o trabalho remoto. Né? Se for para pensar em São Paulo, você gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar, por exemplo. Você mora na Zona Leste, trabalha na Zona Norte. Eu perdi 4 horas. 4 horas você poderia estar trabalhando
ou até mesmo indo na academia, igual você falou, pô, jogando seu videogame, assistindo seu Netflix, qualquer coisa, estudando. Enfim, é muita diferença. Eu acredito muito nisso. Segundo ponto do gestor, que eu vou puxar isso agora também do que o Carro falou, é mais engajamento do seu time. Se você é dev pleno ou para sênior, assim, você já passou do júnior, você já entendeu que piscina de bolinha, que levar o pet no escritório, que essa série de coisas do mundo da startup são legais, mas elas não representam de fato qualidade de vida. Não agregam. Não agregam de fato pro seu colaborador. Geralmente as empresas, bancos, alguns bancos, tá? As empresas mais burocratizadas, elas usam desse argumento, dessa ilusão para poder iludibriar o colaborador. Ah, vem aqui que aqui tem piscina de bolinha. Claro que eu não tô falando... Posso estar falando às vezes, eu acho que eu falei de banco, falei de piscina de bolinha, não tô falando do Nubank, o Nubank é diferente, tá? Mas muitas empresas fazem isso para poder dar aquela migué e chega lá, você não pode nem usar, você não pode nem jogar videogame. Se você vai na piscina de bolinha, o cara fica olhando feio para você. Se você deve pleno, passou do júnior, até alguns júnior já começaram a entender que, pô, isso não é legal. A verdadeira benefício é você acreditar nas pessoas, ter liberdade para trabalhar. E nada melhor do que o remoto. O remoto ele tem mais qualidade de vida, o remoto o dev pode focar no que realmente importa, enfim, significa que você confia. Isso traz uma relação muito mais saudável entre empresa, colaborador, empresa, parceiro. Então, isso é um dos benefícios também, puxando mais pro dev, puxando esse gancho que o Carro fez. Exatamente. Manda outro aí. Cara, eu acho que um outro ponto muito positivo tanto para a empresa quanto para o desenvolvedor, é o aumento da produtividade. Porque como você trabalha mais descontraído, num ambiente que você está acostumado, muitas vezes você acaba tendo um maior rendimento. Isso foi comprovado por empresas como o GitLab, que adotam sua grande maioria de colaboradores trabalha remotamente. É o maior case, né? Eu acho que é um dos maiores cases de trabalho remoto, e eles notaram um aumento de produtividade muito grande. Depois a gente pode fazer até um link aqui numa notícia para vocês poderem dar uma olhadinha melhor, mas é muito bacana. Então você acaba tendo o benefício para os dois lados. Outro ponto para o gestor, também para a gestão, para a empresa, é a redução de custo. Quando você tem uma empresa física, você precisa ter o espaço físico, gasto de energia, gasto de água, todo gasto que envolve ter uma empresa física, né? Cadeira, mesa, tudo isso. Isso você pode reverter em salário para pessoas, ou até bônus tem empresa que paga benefício de coworking, ajuda de coworking, PLR, acho que tudo isso contribui. Você consegue direcionar melhor, já volta no melhor, para contribuir com a melhor qualidade de vida pro dev, então acho que tudo faz uma roda. Tudo conectado. Tudo fica conectado. Então, acho bem legal. Além do que, se você está numa empresa que o custo de dev é muito mais caro, por exemplo, São Paulo, que o custo do desenvolvedor lá é bem maior do que algumas outras da maioria das cidades, você pode procurar dev em cidades mais baratas. Por exemplo, se a gente for pegar Bauru e São Paulo, que são cidades, uma no interior de São Paulo e a outra capital, é muito diferente, é muito discrepante. Sim, o salário. Hoje o salário de um plano lá está entre 8 e 10 em São Paulo, em Bauru está entre 3, 4, 5, mais ou menos. Então é muita diferença. Então isso também dá uma economizada aí se você está numa empresa que está começando, enfim. É claro que existem uma série de desafios, acho que a gente pode começar a falar disso agora. Você quer falar mais algum benefício ou você acha que a gente pode falar dos cuidados? Não, acho que a gente pode começar a falar na parte de começar mesmo. Né? Eu acho que assim, a gente falou todas as coisas boas, coisas legais de ter um trabalho remoto. Agora a gente tem que falar dos malefícios. Os malefícios não, os cuidados que você tem que ter. Principalmente os cuidados para você ter uma rotina saudável, né? Você acaba não misturando muitas coisas e começa a se perder. Pode começar agora, começa pelo lado do dev. Um dos principais pontos para você prestar atenção no trabalho remoto é a separação da rotina, da sua vida cotidiana e do seu expediente de trabalho. Por que é legal instaurar uma rotina no seu dia? Não só ela vai deixar as coisas muito mais organizadas em questão de horário, ou seja, você vai ter um horário de almoço, um horário para finalizar o seu dia. Assim você acaba não tendo frequentes overworks, né? Porque você está em casa e fala, vou pegar mais uma task aqui porque passaram para mim. Você acaba tendo que ficar até um pouco mais tarde, e isso começa a virar algo corriqueiro, você começa a misturar as coisas e começa a gerar estresse, insatisfação. Então é legal você ter um horário de início, um horário de fim no dia, que você estabeleça intervalos nesse meio tempo,
para que você consiga manter uma rotina parecida, parecido na questão de horário com o escritório em si, mas com todos os benefícios que a gente comentou aqui, né? De você estar na sua casa, você precisa sair, por exemplo, para, sei lá, ir no cabeleireiro, tem a disponibilidade, depois você completa um pouco à noite. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais aproveitei na parte do benefício, também mais tive dificuldade de controlar, né? Ainda mais que era, tipo, era minha empresa, né? Na época eu programava full, foi uma das coisas que eu mais tinha dificuldade, porque eu não tinha uma rotina definida. Então eu comecei, acho que todo mundo passou por isso, todo mundo começou. A gente pegava muita madrugada. Eu pegava muito a partir de madrugada, eu ficava até de madrugada para resolver algum problema, pegava numa task e vai. Depois eu acordava tarde. Exatamente. Eu acordava, tipo, era meio-dia, já tava perdido. Aí, na hora que eu ia começar a pegar no ritmo de novo, já era noite. O meu horário mais desperto era a noite. Então, eu sofria bastante com isso. Frequentemente eu tava trabalhando muito, eu trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. Então, isso começou a afetar, que chegava na sexta-feira eu não fazia nada. Trabalhava de segunda a quinta full, na sexta-feira eu não conseguia fazer nada. Trabalhava como um zumbi, né? Exatamente, aí a gente colocava na ponta do lápis, você trabalhava 8 horas por dia, se for fazer, era 40 horas por semana no máximo, e às vezes nem isso. Exatamente. Então não compensa. Então era uma coisa que a gente tinha mais dificuldade. Agora, um dos riscos para a gestão é cuidado com o microgerenciamento. Se você não está acostumado com uma cultura de confiança, com uma cultura de resultado, você vai ter muito problema para ter um time remoto. Quando você trabalha com pessoas remotas, você tem que ter muita confiança no que elas estão fazendo e medir depois por resultado. E não ficar medindo hora trabalhada, não ficar vendo se a pessoa está online no Slack. Ah, nossa, não está online agora por quê? Você perde todos os benefícios do trabalho remoto, você vai ficar louco. Você sabe que a pessoa pode agir de má fé, deixar lá o Slack ligado e ir embora, né? Pode fazer qualquer coisa. Não tem como você medir por isso. Não tem como medir. Então o ideal é medir por resultado. Com resultado de entregas, enfim, tem N maneiras de medir e a melhor maneira é essa, tá? Não fica fissurado em ficar louco lá, senão o dev não vai gostar, você não vai gostar, vai criar um ambiente horrível. Exatamente. E já era, vai perder todos os benefícios, ninguém vai ficar trabalhando com você. Vamos para o segundo de dev? Vamos. Uma parte muito importante do trabalho remoto é você ter alguma forma de manter o contato com outras pessoas que estão trabalhando na mesma área que você. Seja por meio de comunicação online, por chamadas, Slack, como a gente comentou, chamadas por vídeo, Skype, Hangouts. É muito importante você ter um tempo de conexão com essas pessoas, para que você não fique totalmente isolado, que eu acho um dos problemas que mais pode acabar acontecendo quando você trabalha remotamente por muito tempo. Você acaba se isolando demais e fica no seu canto, isolado, não troca ideias, que é uma parte muito importante de qualquer área. Você expressar suas ideias, receber novas ideias para você poder ter pensamentos diferentes, ter pontos de vista diferentes. Eu acho que pode acabar se perdendo um pouco no remoto, se caso essa interação for apagada. Então, isso é muito importante. Eu ia puxar exatamente isso também da parte de gestão, porque eu acho que é um dos maiores desafios de trabalhar remoto é a parte da comunicação. Exatamente. Cara, é muito foda, porque o time, você tem que ter uma cultura. Primeiro que o trabalho remoto é muito mais do que ferramenta e é uma questão cultural. Então, se você não tem a cultura, tiver a cultura de sempre estar se comunicando, porque é muito mais difícil você conversar com uma pessoa. Você está sentado do lado aqui, tô com uma dúvida. Vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café, vamos conversar. Você está na sua casa, você não quer conversar, você não quer ligar Skype, você não quer ligar um Hangout, você não quer ligar uma ferramenta para conversar. Então é muito mais difícil, a barreira é muito maior. Outro ponto é que você passou muito, se você tem um time misto. Você tem um time, uma parte presencial e uma parte remota, o time remoto vai sentir muito. Porque as reuniões vão acontecer presenciais, as trocas de informação vão acontecer no dia a dia e essa pessoa remota, ela não vai estar sabendo. Então ela vai estar totalmente isolada no mundo dela, ela não vai saber nada que está acontecendo. Eu tenho certeza que aconteceu isso com você. Comigo aconteceu exatamente o que o Gabriel comentou, porque eu trabalhei 2 anos remotamente e durante esse tempo a empresa foi se desenvolvendo principalmente fisicamente. E eu acabei ficando um pouco de fora de certas reuniões, de troca de conhecimento entre os colaboradores. Então, foi uma experiência bem complicada para mim, porque enquanto o pessoal estava aqui trocando ideia, eu estava lá no meu canto isolado, e enquanto estava a maioria das pessoas remoto,
tinha essa troca por Slack, por Discord, mas conforme todo mundo foi migrando para o trabalho presencial, isso foi se perdendo e eu acabei ficando mais de lado. Acho que a gente, só para contar um pouco da história, assim, para contextualizar, a gente existe faz 2 anos e meio, por exemplo, a Easy. Por exemplo, não, a gente existe faz 2 anos e meio e a gente ficou 1 ano, né, mais ou menos, um ano full remoto, todo mundo era full remoto. Era uma empresa bem menor do que é hoje, né, sei lá, tinha 7 pessoas, a gente ficou, todo mundo era remoto, então era muito, a comunicação, naturalmente a gente tinha que conversar pelo Slack, Hangouts, enfim, tinha que acontecer, porque senão as coisas não davam. Depois a gente pegou o escritório, a gente começou, todo mundo foi pro escritório e aí começaram os problemas, porque quem estava ficando remoto estava tendo muita dificuldade para conversar, para se inteirar pelo time e a gente parou de usar o Slack para coisas pontuais, porque era uma equipe pequena e estava todo mundo aqui, só o carro estava fora. Sim. Então esse tipo de problema. Aí esse problema foi aumentando conforme a nossa equipe foi aumentando aqui em Bauru. A gente tinha que resolver o problema do dia a dia. Correria, conversa, reunião, conversa. E ele mandava uma dúvida pra gente no Slack, a gente não respondia nunca. Acontecia bastante isso. Ficou 1 mês sem ter pergunta respondida, e aí a gente começou a falar, putz, a gente tem que resolver isso. Agora, a gente está tentando resolver, a gente tem uma parte do nosso time fica bastante em São Paulo e outra parte fica aqui em Bauru. Então a gente é um misto, não é um remoto, porque tá todo mundo lá no escritório em São Paulo e tem todo mundo aqui em Bauru. A gente acredita muito no remoto, só que não é fácil, né? A gente tem liberdade, todo mundo pode... A gente não tem um negócio assim, possibilidade de remoto, a gente não tem que pedir para fazer remoto. Não, é uma cultura full remota mesmo. Eu acho que é um ponto importante, porque a partir do momento que você tem que pedir, fica... Não vira remoto. Não vira uma cultura de trabalho remoto. O nosso é assim, você trabalha onde você quiser. Se você quiser vir pro escritório, a gente tá aqui. A gente tá aqui para trabalhar todo mundo junto, você precisa fazer alguma coisa importante, enfim. Tem essa liberdade, mas se você não quiser vir também, não tem problema nenhum, você trabalha de onde você quiser. Então, acho que isso é um misto que a gente encontrou, né? É o meio termo que a gente encontrou para poder ter produtividade que a gente precisava, para começar a entender melhor o trabalho remoto e ter liberdade para todo mundo fazer, quem gosta do trabalho remoto e quem gosta do trabalho presencial. Tem isso também, trabalho remoto não é para todo mundo. Exatamente. Tem gente que odeia trabalho remoto. A gente enfrentou isso lá atrás. Tinha um dev que trabalhava com a gente e ele odiava trabalhar remoto. Ele ia em casa ou ia na casa dos outros sócios para poder trabalhar sempre com alguém, porque na casa dele... Porque assim, uma coisa que eu enfrentava muito trabalhando remoto, que eu moro com meus pais. Então, a sua família, ou seja seu pai, sua mãe, seu namorado, sua esposa, seu filho, ela tem que entender que você está trabalhando. E isso geralmente não acontece. Não. Geralmente ela acha que você está ali na internet, no YouTube, jogando qualquer coisa. Então as pessoas te pedem ajuda. Gabriel, vamos lá me ajudar a fazer tal coisa. Gabriel, preciso no mercado, você não vai me levar no mercado? Gabriel, vai no mercado pra mim. Ou filha em cima, enfim. Isso é um problema, né? Não tem como fazer, você tem que separar. Falar, gente, agora eu vou trabalhar. Óbvio que tem liberdade, né? Tem liberdade, precisa, realmente tem que ir, beleza. Mas vou trabalhar e agora é meu momento de trabalhar. Então, aqui, senão, uma coisa que eu sofria muito. Mas tinha gente que sofria mais e por isso que não conseguia ficar em casa. Tem muita gente que não consegue trabalhar em casa. E também tem um espaço físico, né? Um espaço físico de trabalho. Eu acho muito importante, porque, querendo ou não, essa separação de ambiente, separação, por exemplo, você acordar, trocar de roupa, vamos supor que você trabalha no seu quarto onde está a sua cama, arrumar a sua cama, deixar um ambiente legal, organizado, deixa um ambiente mais confortável para você trabalhar. Você muda, como vamos dizer, de energia. Muda de mindset. Muda seu mindset, exatamente. Você vai ficando de pijama, você acorda, vai trabalhar, cara, você vai ficar no ritmo de dormir. Tá dormindo ainda. Agora você vai, troca de roupa como se estivesse indo trabalhar, aí você senta no escritório, começa a fazer, produzir, sua cabeça muda totalmente, o resultado é totalmente melhor. Acho que foi isso. Acho que a ideia é essa, a gente passou toda o que a gente teve de experiência do trabalho remoto, tanto na parte de gestão, tanto na parte de trabalho mesmo, de colaboração. Passou todos os benefícios, todos os riscos, os cuidados. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Eu acho que assim, o trabalho remoto não é mais o futuro, ele é realidade. Se você não tem trabalho remoto ainda, tem que começar a pensar nisso. Pense, porque... É um diferencial competitivo. Se a sua empresa não oferece, outra oferece, você vai perder pessoas. Acho que esse é o ponto.
Então, ainda mais agora, no momento de extremo risco, incerteza que a gente está vivendo na economia do país, na economia mundial, desculpa. Então, quem trabalha remoto vai ter um baita de um diferencial competitivo aí. Exatamente, sim. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou manda e-mail pra gente, a gente tá sempre aberto para trocar ideia. Tentar responder. A gente tem bastante artigo no blog sobre o trabalho remoto também, a gente tem bastante coisa lá, a gente tem alguns posts nas nossas redes sociais. Então é isso, vamos conversar. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, que a gente está fazendo bastante vídeo legal. E compartilhe com seus amigos sobre o trabalho remoto, compartilhe com o seu gestor, compartilhe com seus devs, vamos trocar ideia. E é isso. É isso aí. Valeu, gente. Falou. Muito obrigado. Tchau, tchau. Cuidado com o coronavírus, hein? Falou.